É com grande alegria que estamos aqui começando o ano de 2024, janeiro, cumprindo uma promessa. Eu tinha falado ano passado do meu desejo de fazer um vídeo sobre o número 7. Já tinha falado algumas vezes, dado umas pinceladas a respeito da numerologia bíblica, de que sim, há estudos sobre os números na Bíblia. E a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, cita números e isso gera algumas interpretações, algumas controvérsias. Eu não quero entrar no mérito, porque esse não é o objetivo do canal. O objetivo do canal é falar o que a Bíblia diz. Não discutir, não polemizar, nada disso. Nunca foi a minha intenção e nunca será. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, não é Deus de divisão. O nosso Deus é um Deus de liberdade, de paz, onde o Espírito Santo reina, ali a vida, a paz, tudo é bom. Então, a minha perspectiva da numerologia bíblica não envolve discussão nem polêmica. Mas eu preciso pontuar com vocês de que os números na Bíblia, eles são controversos. Tem um valor teológico nos números? Tem. Tem um valor simbólico nos números? Tem. Tem um valor literal de quantidade, de posição, de ordem? Tem. Mas os números também são só números, são apenas números. Então, depende do texto, do contexto, depende de tu interpretar aquele texto onde está sendo citado algum número. E isso fez com que a igreja, ao longo da história, incorresse em vários erros por atribuir um valor literal para algo que era simbólico, ou atribuir um valor simbólico para algo que era literal, ou excluir o valor teológico de algo simbólico e de algo literal. Então nós precisamos ter esse discernimento, essa sabedoria para interpretar os números na Bíblia. E sim, número é número. Número é uma expressão de uma quantidade. Mas tu tem que pensar, é literal? É simbólico? É teológico? É tudo isso? Depende de cada texto. Então, com essa introdução, com essa explicação, eu quero falar com vocês hoje sobre os números. Então, o primeiro número é o número 1. O número 1, ele expressa o nosso Deus, porque Deus é um, é o único Deus, é o único Deus imortal, invisível, eterno. Nós não servimos a deuses no plural, nós servimos a um único Deus, o verdadeiro Deus, o Criador. E esse Deus é um, é singular, não é plural. Aí a gente vai para o número 2. O número 2, a gente lembra de quem? Adão e Eva. O que Deus falou para Adão, né? Ou falou sobre Adão? Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma que lhe seja idônea. Vou fazer alguém. Então, o mais um somos nós, as mulheres. Deus criou Eva. Então, o 2 começa com Adão e Eva. E a palavra de Deus diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Se os 2 trabalham, eles têm mais lucro, mais ganho. Então, a Bíblia diz que 2 é melhor do que 1. E essa é a base do casamento, porque 2 se tornam uma só carne. Jesus falou que 2 estariam no campo e um ficaria e o outro seria tomado. 2 estariam moendo, 2 estariam no moinho, uma ficaria e a outra seria tomada. A gente vê que tem muitos pares na Bíblia.
os animais que entraram na arca eram de 2 em 2. A gente viu que temos sogra e nora, temos pai e filho, temos tio e sobrinho. São muitos exemplos na Bíblia do número 2. 3. O número 3 já tem vídeo no canal. O número 3 é o número da Trindade. Esse Deus que é uno, ele também é trino. O nosso Deus é um, mas ele também é três. Não três deuses, é um Deus que se manifesta, que se expressa, que se revela em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E sim, a palavra de Deus não fala na palavra Trindade, mas ela apresenta a Trindade. Também já tratei aqui no canal sobre isso. Quando Estevão foi apedrejado, nós temos um vídeo dos personagens bíblicos. Estevão estava sendo apedrejado, né? Estava sendo assassinado, morto, e ele viu os céus abertos. Quando ele viu os céus abertos, ele viu Deus na sua glória, no seu trono, Jesus, o Filho, em pé ao lado do trono, e a Bíblia diz que ele estava, Estevão, cheio do Espírito Santo. Então nós temos uma referência a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3. Nós temos as bênçãos apostólicas, em que Paulo, Pedro, os apóstolos sempre abençoavam com o amor do Pai, a graça do Filho, as consolações do Espírito. Enfim, às vezes trocam os atributos, mas mencionando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor Jesus nos comissionou em Mateus capítulo 28, verso 20, que a gente chama de a grande comissão, que é o ID, que é aquele compromisso do cristão, pregar o evangelho. O que eu estou fazendo aqui no YouTube? Cumprindo o meu chamado, o meu ID, aquilo que o Senhor Jesus deixou para mim, colocou para mim, pregar o evangelho. Então, a gente tem que pregar o evangelho em todas as nações, ensinando, fazendo discípulos e batizando. Como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é mais uma menção à Trindade. No Gênesis também a gente vê que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, que Deus, o Criador, tudo que ele fazia era bom, e que Jesus, que é o Cordeiro de Deus, foi imolado, sacrificado, morto antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí vem mais um número 3. Vem de novo o número 3. Nós somos corpo, alma e espírito. São 3 dimensões de um ser só. O ser humano, eu, tu, nós, temos corpo, alma e espírito. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A obra do Espírito Santo é convencer o homem, convencer as pessoas do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. São tantas menções do número 3 na Bíblia. Os 3 discípulos mais chegados, mais próximos do Senhor Jesus eram 3: Pedro, Tiago e João. Quando Esther estava encurralada, com a corda no pescoço, correndo risco de vida, risco de morte, o que ela pediu? Jejuem por mim. Ela proclamou, convocou um jejum de 3 dias. Tem vídeo no canal sobre Esther. Meu Deus, são tantos exemplos, né? Nós estudamos em Eclesiastes o cordão de 3 dobras. O marido, a esposa e Deus. Então, o cordão de 3 dobras, né, exemplifica exatamente o plano de Deus, de que é melhor serem 2 do que 1, mas ainda melhor do que 2 são 3. É um número completo, perfeito.
O triângulo, que é um símbolo, né? Ele tem 3 lados e são 3 lados iguais, que a gente falou também naquela ocasião sobre o cordão de 3 dobras. Claro, também não podemos esquecer que o mal também age e ele tem a sua obra, a sua, vamos dizer assim, entre aspas, missão, né? O que o mal faz? Ele também tem uma missão tríplice, que é roubar, matar e destruir. Também já estudamos sobre isso aqui. Então, são muitas referências bíblicas sobre o número 3. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Número 4. Eu, Cândida, particularmente, amo o número 4, é o meu número preferido. Na palavra de Deus, o número 4, ele se refere à totalidade, à completude. Ele é usado para falar da terra, norte, sul, leste, oeste, ou os 4 cantos da terra. Então, o que é dito? Que Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra. O que quer dizer isso, 4 cantos da terra? Nas 4 extremidades, nos 4 pontos cardeais, quer dizer, na totalidade, quando houver uma completude, norte, sul, leste, oeste. Aí a gente pula para o 6, que eu tô falando assim, eu tô dando um apanhado, né? Porque, imagina, tem muitos números, referências bíblicas sobre os números. O número 6, ele é o número da besta, ou o número da humanidade, da imperfeição. O número 666 ou 666, ele é uma tríplice referência à humanidade, ao ser humano. Por quê? Porque ele é 1 a menos que o 7. Então, se ele não é 7, ele não é perfeito, ele é 1 a menos. Então, quem é o imperfeito? Nós, o ser humano, o homem, a pessoa. Nós não seremos, não somos completos sem Deus. Então, o número 7 é o número perfeito, o número completo, o número de Deus, o número da magnitude, da majestade, da soberania, do poder, da força, do domínio. Tudo se completa, se encerra, se aperfeiçoa, converge no 7. É o número da perfeição. Então, o que se aprende, se entende? Que o 6 é imperfeito porque não é o 7. Falta 1 para ser 7. Então, ele está incompleto, imperfeito. E por isso que quando no Apocalipse é falado, calcula o número da besta, calcule o número, é número de homem. Por quê? Porque o homem, o ser humano, as pessoas são imperfeitas, são incompletas, elas precisam de Deus. Há um vazio no ser humano que só é preenchido, só é completado, só é perfeito, aperfeiçoado em Deus. Bom, já falei do 7, que era a minha dívida, né? A minha promessa que eu queria fazer um vídeo sobre o 7. Bom, o 7 é um número perfeito, porque ele é falado toda vez que Deus, que Jesus, que um profeta, que um apóstolo, que alguém quer referenciar, direcionar para Deus, usa o 7 ou seus múltiplos. Então, tem vídeo no canal sobre 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Elias estava querendo a morte, estava desesperado, estava deprimido, estava mal. E Deus diz para ele, 7.000 joelhos não se dobraram, tu não tá sozinho. Então, o que ele estava querendo dizer? A perfeição, havia uma perfeição completa ali. Então, havia um grupo fiel, remanescente, salvo, digno, que perseverou. Essa é a ideia, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Também já tratamos muito em Provérbios e até em Eclesiastes sobre até 7 vezes pode cair o justo. Quer dizer, tu pode cair, pode acontecer coisas contigo, mas Deus vai sempre te livrar, te libertar, te levantar, te colocar de pé, te erguer. Até 7 vezes o justo pode cair. Tem as 7 igrejas do Apocalipse.
os 7 selos, os 7 candelabros, os 7 dias da semana. Nós sabemos que as notas musicais são 7, as cores do arco-íris são 7. Tem muitos 7. E tem um que é o máximo dos máximos, que é quando Pedro pergunta sobre o perdão. E o Senhor Jesus diz: 7? Eu não te digo 7, eu te digo 70 vezes 7. Então, é um superlativo de quê? De que nós devemos perdoar sempre. Não devemos desistir de perdoar. Porque Deus não desiste de nós, Deus nunca desiste de nós. Ele sempre nos perdoa. Ele mandou o seu Filho e Jesus obedeceu e veio nos perdoar. Então, assim como nós recebemos o perdão, nós devemos perdoar. Então, o Senhor Jesus falou 490 vezes. Aí tu vai dizer, literal, eu vou ter que ficar contando? Não, é uma expressão de totalidade, de perfeição, de completude, de algo que chegou ao seu máximo, ao seu clímax, à culminância, que é o 7. Aí a gente pula para o 10. A Bíblia fala dos 10 mandamentos, fala de tribulação de 10 dias, fala dos 10 leprosos, fala das 10 virgens, fala dos 10 talentos. É interessante que nessa das 10 virgens tem 5 mais 5. Aí tu tem os 10 talentos, tu tem 5, tu tem 2, tu tem 1. Então tem frações desse 10, é muito interessante. Temos o 12, que é muito conhecido também, que são as 12 tribos de Israel, ou os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Quando Jesus fez a primeira multiplicação, esse eu acho muito legal. A primeira multiplicação de pães, depois ele diz, recolham os cestos, recolhe o que sobrou, eu não quero que nada se perca, né? Para que nada se perca. E aí eles recolhem 12 cestos. E aí tu pensa, o que é o 12? É a igreja. Quando nós, a igreja do Senhor Jesus, age, ninguém tem fome, ninguém tem necessidade. Todos são abençoados e sobra, porque a igreja do Senhor Jesus é a expressão da generosidade, da bondade, da benignidade de Deus. Então sobrou 12 cestos. Na segunda multiplicação dos pães, sobraram 7. Então 7 é o número completo, o número perfeito. Então, quando tu entra nesse estudo, tu começa a ver que tudo faz sentido. Então, o número 7 também, o número 12 também é o número dos 12 juízes. Tem um vídeo no canal que, olha, se eu pudesse pedir para vocês compartilhar esse vídeo, enviar esse vídeo, assistir, comentar sobre julgar os outros. Nós precisamos divulgar a palavra de Deus, a viva, verdadeira e inerrante palavra de Deus. Está ocorrendo muita distorção. Sim, nós podemos julgar os outros, julgar na reta justiça, julgar de acordo com a palavra de Deus, com misericórdia, mas sim julgar. E nesse vídeo, julgar os outros, eu falo sobre 12 juízes instituídos por Deus. Que é, então, esse 12 simboliza a igreja, o povo de Deus, a noiva de Cristo, nós. E para encerrar, eu vou falar do número 40. Eu não posso falar de todos os números, mas eu já cumpri a minha promessa, né? O que eu tinha me proposto. E aí eu vou falar para encerrar do número 40. O número 40 é considerado um arredondamento. Quando tu tinha uma quantidade, tu queria arredondar, tu falava o número 40. Então, por exemplo, Israel ficou 40 anos no deserto. O Senhor Jesus foi tentado 40 dias também no deserto. Davi reinou 40 anos. E é interessante, esses 40 anos de Davi são divididos 33, que é a idade de Cristo, com 7, que é um número perfeito, que é em Hebron, uma história bem interessante. Salomão também reinou 40 anos. Moisés tem a sua vida, 120 anos, dividida em 3 períodos de 40.
40 anos no Egito, 40 anos cuidando das ovelhas do rebanho do seu sogro e 40 anos com o povo no deserto. Elias, de novo, que estava deprimido, estava pedindo a morte, Deus o alimenta, ele recebe um alimento, e a Bíblia diz que ele caminha fortalecido, alimentado por aquela refeição 40 dias. Então, muitos exemplos na palavra de Deus do número 40. E essa ideia é de números arredondados, né? Que eu me atrapalho às vezes com algumas palavras. E eu agora me lembrei de outra coisa. No Apocalipse, fala nos 144 mil, que simbolizam o número dos salvos. Este número não é literal. Ele é simbólico e teológico. Por quê? Porque é um múltiplo de 12. É 12 vezes 12. Então seria um cálculo para dizer a igreja, os lavados, os salvos, os que têm as suas vestes alvas, limpas. Então a ideia dos 144 mil não é assim, 144 mil de uma forma literal. Então tu tá contando, faço parte de um grupo seleto. Não. Pensa que desde Adão, né, até a última pessoa, até o dia que o Senhor Jesus voltar, todos aqueles que forem salvos, curados, lavados, libertados, purificados, limpos pelo sangue de Jesus, tiverem seus pecados perdoados, aceitarem Jesus, receberem, confiarem, crerem, entregarem a sua vida, seu coração a Jesus, serão salvos. Então, estes são pertencentes, participantes dos 144 mil.